Eu venho fazendo a leitura continuada da Bíblia, e eu estou no livro de Números, capítulo 25. E nessa passagem, a Bíblia vai contar que os israelitas chegam até a cidade de Setim. Chegando lá, eles começam a se prostituir, se deixam envolver, e começam a se prostituir com as medianitas. E quem são elas? No capítulo anterior, a Bíblia vai falar que o rei dessa cidade, chamado Balaque, ele contrata um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Só que o profeta diz que não adianta, que sempre que ele vai declarar maldições sobre a vida daquele povo, o Senhor traz palavras de bênção sobre a boca dele. E nenhuma maldição pega no povo de Israel. E então a única maneira que ele encontra, a maneira que Balaão encontra para fazer com que essa barreira protetora que envolvia os israelitas caísse, foi armar essa cilada, induzindo as medianitas a seduzirem os israelitas. E eles começaram a se prostituir, a comer a comida que era oferecida, consagrada aos deuses delas, e se prostraram diante dos deuses dela. Com isso, eles pecam contra o Senhor e quebram as leis do Senhor. E a ira do Senhor se levanta, e o Senhor libera uma praga sobre aquele povo. E os israelitas começam a morrer. Então Moisés, junto com o restante da congregação, se prostram diante da tenda e começam a chorar pelas pessoas que estavam morrendo. E enquanto toda a congregação está chorando e clamando ao Senhor por todos os israelitas que haviam morrido pela praga, que o Senhor mandou como castigo por eles terem pecado contra as suas leis, um dos israelitas se levanta do meio do povo com uma mulher medianita e passa pelo meio do povo e vai até sua tenda para se prostituir. E aí o filho de Eleazar, que era filho do antigo sacerdote de Moisés, Arão, o nome dele chamado Finéias, se levanta com muita ira no meio do povo e muito zelo pelas leis do Senhor e vai até a tenda que eles tinham entrado e enfia uma lança na barriga dos dois. E aqueles dois ali morrem. E na hora que eles morrem, a praga cessa. E as pessoas param de morrer, os israelitas. Então, enquanto eu meditava na palavra do Senhor, o Espírito Santo me fez a seguinte pergunta: em quem tu tens confiado? A quem tu tens dado ouvido? Vocês entendem a importância de saber com quem se relacionar? E aqui não se trata só de casal, mas de qualquer tipo de relacionamento que vocês venham ter. O zelo que a gente precisa ter pela palavra do Senhor. O que a gente ouve, o que a gente fala, o que a gente vê, a gente precisa policiar. Pois muitas das vezes estamos aqui na internet, pegamos um vídeo que aparentemente não é nada demais. Mas ali começa a surgir um pecado. Começamos dali a alimentar um pecado. E acabamos caindo. Vemos, rimos, e quando a gente vê, já estamos nós cometendo um pecado que a gente só viu em vídeo. É importante estar sempre em vigilância, para não sermos pegos desprevenidos. O manual do cristão é a Bíblia. A gente não deve se moldar aos padrões mundanos. Essa passagem mostra isso. O preço é alto quando a gente quer se moldar aos padrões do mundo. O nosso manual é a Bíblia, o nosso alimento é a palavra. Então não queira normalizar o que é errado. Feito muitos vem pregando, vem normalizando, trazendo para a sua vida, trazendo para o seu cotidiano o que é errado. A gente, cristão, deve ser a Bíblia para aqueles que não têm a Deus. Gente, tudo que fazemos será pesado na balança, terá juízo. É um preço alto a se pagar, como vocês viram na palavra. O Senhor trouxe a praga sobre o seu povo por ter pecado contra as leis dele. E a praga foi o quê? Morte. Não ache que você vai estar pecando e não vai haver uma consequência. A palavra do Senhor diz, ele não tem culpado como inocente. E sua palavra não cai por terra. Você vê que quando Finéias enfia a lança naqueles dois, a praga cessa na hora. O juízo do Senhor se encerra. E a misericórdia do Senhor. E o Senhor ainda é um Deus longânimo, misericordioso. Pois a partir do momento que Finéias se posiciona e enfia a lança matando aqueles dois, a praga cessa. O juízo do Senhor se encerra. Então, meu irmão, como anda o teu posicionamento diante do que Deus quer? Deus tem levantado pessoas a se posicionar. Deus tem despertado o seu povo. E você, o que é que está fazendo? De qual maneira tem se posicionado? Você tem ouvido a voz de Deus ou a voz do mundo? Lembre-se que Deus não tem culpado como inocente. E tudo quanto a gente fizer virá como juízo para a gente. E se a gente for olhar com a lente humana, a gente diz que crueldade, precisou 2 pessoas morrer para que o Senhor viesse dar fim à praga. Mas e você para olhar para Cristo? Deus entregou um inocente para sofrer a pior morte, para que hoje a gente tivesse vida. Em Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi atravessado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, que bom, né? Que bom. Não foi ter pagado esse preço. Ele também teve uma lança atravessada em seu corpo. Então, desde o início, o Senhor nos mostra que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E que bom é saber que não foi eu e você que tivemos nossos corpos perfurados por uma lança, mas um inocente teve o seu sangue derramado na cruz, para que hoje estivéssemos aqui. E o Senhor só precisa de um único se levantando, se posicionando. Nessa passagem, Finéias se levantou e se posicionou. E o juízo de Deus, a ira de Deus, cessou, parou sobre aquele povo. Então, o que te falta para se posicionar? Deus tem acordado, chamado os seus a despertar. Não espere o pior acontecer, se posicione, meu irmão.